Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar um pouco aqui da Imago Dei, a imagem de Deus, dentro da perspectiva da psicologia analítica, que vai se relacionar com perspectivas outras, de outras filosofias, religiosidade, assim por diante. Por exemplo, a gente tem o pensamento do Vedanta, que fala de um não dualismo, e outras perspectivas que também falam desse não dualismo, que se adequam muito ao que o Jung considera como ele percebe, né, essa imagem de Deus a partir dessa experiência psíquica. Então vamos entender um pouco isso. Já peguei esse gancho aí do não dualismo e vamos entrar num tema, né, que é bem comum quando a gente fala de Deus dentro da perspectiva junguiana, que é um Deus não somente bom, né, um Deus que ele não é somente bom. Por que eu falo isso? Por que a gente fala isso? Porque dentro de uma perspectiva cristã ou ocidental, a gente tem muito essa ideia de que Deus é somente bom. Né? O que é Deus? Deus é aquilo que é bom. Né? Uma das formas da gente compreender Deus é ele tem que ter bondade, somente bondade. Ele não tem maldade. Ele, além de ser onipresente, onipotente, onisciente, né? Mas ele tem que ter essa característica da bondade. Mas de certa forma, se a gente coloca Deus, então, como aquele que detém a bondade, não tem maldade, a maldade ela vai ter que aparecer em algum lugar. Existe uma dinâmica na psicologia analítica que se você anula um dos polos dessa polaridade, de qualquer polaridade, aquele polo anulado ele vai ter que aparecer em algum outro lugar. Então, se eu estou falando de uma polaridade entre bem e mal, e eu anulo o mal, ele vai ter que aparecer em algum lugar. Seja de que forma for, mas ele vai ter que aparecer. Então, o Jung ele tem um pouco de cuidado quando ele pensa nessa Imago Dei, nessa experiência psíquica, de não trazer esse Deus que é somente bom, mas um Deus que também tem um outro lado que é negado aqui pelo cristianismo ocidental e assim por diante. Então vamos entender mais isso, né? Bom, então se eu não tenho anulação de um dos polos, então eu tenho uma não dualidade nessa Imago Dei. Não há dualidade, não há essa luta entre as antíteses. Há somente há uma integração, há uma harmonia, algo que se comunica, ela se complementa. Então o bem e o mal, dentro dessa perspectiva, eles não estão ali como inimigos, mas como polos que se complementam. Como se fosse uma faixa, né? E aí você tem apenas os extremos dessa faixa. Uma espécie de espectro, né? Onde um lado está o bem e outro lado está o mal. E aí entre o bem e o mal a gente tem variações, né? Que variações até chegar num ponto ali central. Bom, isso seria uma forma da gente pensar, né? Essa possibilidade de integração entre o bem e o mal, essa não dualidade. Uma outra forma da gente entender isso, trazer essa dualidade mais para perto, é o seguinte, bom, se eu tenho uma divindade que ela nem é boa, nem é mal, ela está ali existindo tal como ela realmente é, com sua natureza se apresentando, se manifestando, que uma hora vai ser construtiva, outra hora vai ser destrutiva, uma hora vai curar, outra hora vai adoecer, uma hora vai trazer guerra, outra hora vai trazer paz. Então, se eu tenho essa divindade, esse ser supremo, esse todo que atua dessa forma, então a gente pensa a partir de uma perspectiva, né, meio que distanciando, se a gente for olhar de uma forma mais distante, mais ampliada, vai ver que então não existiria necessariamente uma atitude, uma ação que seria incorreta, que seria um pecado, que seria algo, digamos assim, um crime... um crime espiritual, né? Podemos pensar assim. Por que não existiria isso? Porque cada passo que a gente daria seria assim meio que um planejado por essa divindade. Já estaria pré-estabelecido que aquilo ali poderia acontecer ou que poderia existir. Não que eu estou falando aqui de pré-estabelecido, não de algo fora do livre-arbítrio, não é isso. Mas apenas de que, bom, dentro desse todo, há os diversos caminhos e cada caminho ali já meio que foi criado, né? Foi criado ou faz parte desse todo, ele faz parte desse caminho, dessas possibilidades. Aí vai depender se a gente está falando de um certo animismo não, mas um certo panteísmo, onde a divindade pertence, faz parte da sua criação, ou se ela está de fora
Mas mesmo que ela esteja de fora, se ela criou aquilo, né, esse universo, esses caminhos, essas possibilidades, então a gente vai questionar, bom, então essa divindade que ela nem é bom nem é mal, então que ela vai criar, vai ter uma certa característica semelhante a ela, né, nem, que ela vai criar nem vai ser bom nem mal. Aí a gente pensa aí um pouco aí no Nietzsche, né, essa ideia de que ele vai para além do bem e do mal, vai para além dessas nomeações, dessas criações linguísticas que a gente faz. E aí a coisa é como realmente é, como está ali acontecendo, né? Como tem que acontecer. Isso se assemelha um pouco com a ideia de quando a gente pensa na justiça divina, que é uma ideia que vai aparecer em algumas religiões, algumas filosofias mais esotéricas, onde a gente tem aí a ideia da justiça divina. Ou seja, tudo o que acontece, ela acontece porque essa justiça permite que aconteça. Então você tem, por exemplo, poxa, eu me casei. Essa justiça permitiu que você se casasse. Conseguiu um emprego, essa justiça permitiu que você conseguisse um emprego. Poxa, agora perdi meu, sei lá, deixa eu pensar aqui. Perdi meu trabalho, né? Fui demitido. Então a justiça permitiu que isso acontecesse contigo. Faz parte da justiça. Então a gente tem um entendimento, a partir da a gente pensa em justiça divina, de que tudo o que acontece, né, atravessa, passa pela permissão dessa justiça divina. Que aí quando a gente pensa, o que seria essa justiça divina? O que é uma justiça? Uma das imagens, dos símbolos mais comuns que a gente associa à justiça é a balança, né? Tem a balança de São Miguel, que está associada à justiça. E a gente tem outras imagens, né? No tarô você tem ali a carta da justiça, que você vai ver ali uma mulher segurando uma balança e uma espada. Então a balança, ela é uma das imagens bastante comuns para a gente associar à justiça. Por que eu estou trazendo aqui a balança? Porque porque tem dois lados, tem dois pratos. Então a balança e a justiça trabalham muito com essa ideia de dialogar com os dois lados. Ela não vai defender mais um lado do que o outro, ela vai tentar equilibrar, ponderar os dois lados. Não vai estar nessa lógica de que, bom, isso aqui realmente você só vou olhar o seu lado porque você ali tem um certo prestígio, digamos assim. Não, a justiça ela vai ouvir os dois lados, principalmente quando a gente está falando de uma justiça divina. Então é interessante a gente pensar isso, porque, bom, então num campo de uma justiça divina, a gente tem esses dois polos ali integrados, atuando, né, em harmonia, em equilíbrio, que é por isso que eu trouxe a imagem da balança, né, onde os dois polos estão equilibrados. Então, para que a gente possa atuar com justiça, ou a divindade atue com justiça, tem que haver ali equilíbrio entre esses dois polos. Não pode haver um mais do que o outro, porque aí a gente teria aí essa ideia de um prestígio a um do que é e o outro não, e assim por diante. Bom, então, tudo o que acontece passa por essa justiça divina, tem que acontecer passando por essa justiça divina. Logo, para que eu, sei lá, consiga um emprego, um casamento, filhos, trabalho, enfim, sucesso, fama, seja lá o que for, eu preciso passar pela permissão da justiça divina. Não importa o que seja, tudo tem que acontecer como está pré-estabelecido por essa justiça divina. Seja pela ideia do karma, você está pagando ali um karma, algo que você, né, plantou e está colhendo. Então, bom, poxa, agora eu estou desempregado, mas isso aí está sendo um karma de algo que eu passei, que eu fiz e agora eu estou passando por isso. E aí você tem aquele entendimento, né, aquela aceitação, digamos assim, e saber que, bom, então se a minha vida está dessa forma, então porque tem que ser dessa forma, né? Então essa seria a ideia quando a gente pensa por essa lógica da justiça divina, que se associa muito com essa ideia que eu falei agora dessa Imago Dei, enquanto uma totalidade onde os opostos estão integrados. Os opostos estão integrados. Não há somente essa divindade, ela não é somente boa. Esse bom que a gente tem numa lógica cristã. Ela também tem um lado destrutivo, um lado da guerra, da atividade não pacífica, né, que é algo mais destrutivo, né, que desfaz, que dissolve, mortificácio, e assim por diante. A gente tem outras dinâmicas
que vai para além do que a gente geralmente, normalmente associa à divindade cristã, ao bem, ao Deus e assim por diante. Bom, e por que eu estou falando tudo isso, né? Vamos agora fechar, assim, amarrar tudo isso que eu trouxe. Bom, voltar para o raciocínio que eu estava trazendo. Se a gente pensa a partir dessa lógica junguiana, dessa Imago Dei, que é a partir dessa experiência psíquica com a divindade, pura uma lógica da totalidade, essa Imago Dei, ela traz consigo, ela encerra uma totalidade, onde os opostos estão ali se complementando. Então, olhando de longe, a gente vai pensar a partir da... Vamos trazer para a clínica inicialmente. Bom, não há algo a ser, digamos assim, corrigido naquele paciente, algo a ser acertado, ele está em desequilíbrio, ele está em desarmonia, etc. Não há essa lógica dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo com aquele paciente, seja desde um sintoma, a, sei lá, algum tipo de desorganização, etc., é algo que tem que acontecer baseado nessa totalidade. Foi a forma como aquela psique se organizou para que ele pudesse encontrar um equilíbrio entre os opostos, entre os polos que permeiam aquela psique, que constituem aquela psique. Então, devido a posições do ego, da consciência, que é um dos polos, o outro polo, que seria o inconsciente, precisa compensar aquela posição do eu. Então ele encontrou a melhor forma para, por exemplo, a melhor forma para achar esse equilíbrio foi desenvolvendo ali um sintoma. Então, olhando assim de longe, a gente vai perceber, bom, então realmente não tem o que fazer aqui, no sentido de tem algo errado, tem algo que precisa ser alterado, corrigido. Mas quando a gente olha agora de perto, a gente vai tentar fazer o que então na clínica, né? Um trabalho clínico, tentar ajudar esse eu a se posicionar um pouco de outra forma, né? Mudar um pouco a sua posição para que haja uma mudança também na maneira como essa psique, como esse organismo achou o equilíbrio. Posso achar uma forma de equilibração que seja mais interessante para o eu, para a consciência, para a sua adaptação ao seu meio no qual está inserido e assim por diante. Então, olhando de longe, a patologia, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno e assim por diante, etc., não é algo aversivo, algo do mal, algo ruim, algo que precisa ser extraído, extirpado, é algo que faz parte da natureza dessa psique, dessa totalidade, dessa Imago Dei, faz parte da equilibração psíquica. O que precisa ser feito é apenas fazer ajustes na posição desse eu para que ele possa se posicionar a partir de todo o trabalho clínico, que não vou entrar aqui agora, para que ele encontre outra maneira de equilibração que seja mais interessante para a sua vida. Então essa é uma forma na clínica, né? Na vida pessoal, se a gente pensa a partir dessa lógica, se a gente, digamos assim, vive a partir dessa lógica, essa totalidade psíquica, ou esse Deus, essa divindade, enquanto um Deus não dualista, onde há integração entre os opostos estão ali em harmonia, em complementariedade, uma forma da gente atuar seria justamente pensar, bom, não há um caminho em falso, né? Na verdade, não há um passo em falso, um caminho errado, um caminho da ilusão, um caminho da vacilação, um caminho etc. Há o caminho com o qual eu consigo caminhar, um caminho com o qual eu posso, a partir dos meus passos, a partir dos meus pés, do que eu tenho de equipamento, do meu conhecimento, das minhas habilidades, eu consigo caminhar por este caminho. Eu consigo traçar essa rota e fazer esse percurso. Então veja que é uma outra lógica, não é uma lógica de que você está errado porque você está fazendo tal coisa, está errado porque você está indo por ali, está indo por aquele outro passo, por aquele outro caminho. Mas eu estou fazendo um caminho com o qual me é permitido ou que me é possível. E aí permitido, eu utilizei o termo permitido pensando naquela ideia da justiça divina, nessa ideia da totalidade psíquica. Porque a partir dessa ideia da totalidade psíquica, nem tudo vai ser permitido, entre aspas, para que a gente faça, que a gente realize algo. É preciso que haja, né, equilibrações, todos ajustes para que eu possa, então, meio que aquela ideia de abrir uma porta, né, abrir um caminho ali, eu possa, então, agora caminhar por ali, caminhar por aquele outro, assim por diante. Então tudo é uma coisa, e é uma lógica bem diferente, isso inclusive se assemelha um pouco aí com Deus de Spinoza, né, onde não há essa lógica de que
existiria algo certo e algo errado. Mas há uma integração, né? Aí a gente pensa, bom, então existe, na verdade, é uma moral que é criada, e ela é criada e é colocada, de cada religião vai colocar um tipo de moral específica, e aí quem acredita naquela religião, quem acredita naquele Deus, vai se sentir altamente culpado, altamente com remorso, etc., por estar seguindo um caminho diferente daquele que qual a sua divindade ou a sua religião propõe. Mas veja que antes disso, antes desse remorso, dessa culpa, existia esse caminho, e antes desse caminho não existia esse caminho, essa lógica pré-estabelecida. Foi criada, proposta pela religião ou pelo o avatar ali, o ser, o profeta que trouxe aquela ideia. Então, antes disso, qual era o caminho então certo a ser seguido? Então, e antes disso, havia esse remorso, havia essa ideia de pecado, a sensação de estar pecando, havia as consequências. O que é que a gente estabelece? Vou pensar, trazendo aqui o Nietzsche novamente, nessa ideia de as consequências. Bom, então a consequência vai existir, porque se eu for fazer tal coisa, não importa em que época, não importa em que momento, eu fiz tal coisa que é errado e eu vou realmente sofrer por isso, vou receber esse tipo de punição. Mas veja que essa lógica que você está criando, todo esse raciocínio de causalidade, bom, se eu fizer isso, vou ter isso, outro, né, como consequência, porque eu fiz isso aqui anteriormente. Tudo isso aí foi criado. Por que um local se fala dessa lógica, outro local não fala? Por que uma época se falava, outra época não se falava? Por que mesmo fazendo tal percurso, outras pessoas não sofrem por aquilo, né? Não tem aquela mesma consequência. Tudo isso é uma lógica que é criada, que é pré-estabelecida, né? Uma dinâmica que a gente cria. Então, só para a gente pensar um pouco, né? Abrir um pouco nossa perspectiva sobre a nossa relação com essa Imago Dei, nossa relação e compreensão, e pensar um pouco nesse aspecto a partir da clínica junguiana. Eu estou trazendo aqui o campo teórico, o campo também vivencial de cada um, que pode estar vivenciando um tipo de divindade, relação com uma divindade, a partir dessa lógica de que essa divindade ela não é dualista, como também a clínica, onde a gente pensa, bom, então como é que isso se encaixa na clínica, uma vez que a psicologia analítica, a psicologia complexa, traz essa Imago Dei, essa imagem de Deus, esse self, né, esse si mesmo, como algo não dualista. Como é que vai então funcionar a lógica da clínica? Vou trazer novamente aquilo que eu já falei, né? Da gente pensar então a partir dessa perspectiva de que não há algo a ser estipado, não há algo a ser que está errado, que está em falso, mas há algo que a gente pode somente ajustar para trazer um pouco mais de meio que trazer assim um certo ajuste à realidade do qual o paciente está inserido. Aqui não é uma questão de ele se adaptar à lógica com a qual a gente acredita, ou à lógica com a qual ele acredita. Muitas vezes ele acaba saindo daquela lógica, saindo daquela perspectiva, ou de uma instituição a qual ele segue, ou então ele ressignifica aquela relação que ele tem com aquilo, com aquela instituição, e assim por diante. Então não há uma regra, não há algo pré-estabelecido, porque não há algo errado a ser retirado, a ser removido. Há equilibração, aquela psique está equilibrada, tá certo? Então basicamente é isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, siga aqui a página pra gente conversar mais, você assistir outros vídeos como esse. Comenta se você gostou, porque aí eu vou saber que esse tema é um tema interessante, que eu posso trazer mais vídeos sobre esse assunto. E aí a gente se encontra no próximo vídeo, tá legal? Então valeu pessoal, até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.